Bom dia, queridos irmãos e alunos da classe da EBD do Novo Testamento da Primeira Igreja Batista em Nilópolis. É um prazer tê-los aqui, é uma honra para mim estar aqui lecionando aos irmãos e que na aula de hoje, a nossa aula 5, desde o início do nosso ano letivo, o Espírito Santo possa estar nos guiando, nos orientando e que o coração dos irmãos seja cheio da presença do Senhor, que vocês sejam encorajados a conhecer cada vez mais sobre o Senhor e que a palavra dele possa mudar e moldar os nossos corações. Como todos já sabem, nós estamos fazendo uma leitura cronológica dos livros do Novo Testamento, da segunda parte da Bíblia, e essa semana nós tivemos alguns textos em que nós nos debruçamos. Nós nos debruçamos a começar lá em Mateus 16 e terminamos em Mateus 18 e fomos lendo alguns capítulos do livro de Marcos também. Todos esses textos são correlatos, ou seja, existe o mesmo relato no livro de Mateus e o mesmo relato no livro de Marcos, onde nós podemos ver aí diferentes visões sobre o mesmo acontecimento ali na vida de Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos ao que interessa. Vamos à nossa aula. Hoje eu preparei aqui uns slides com os textos em que nós vamos estar abordando, eu considerei serem mais importantes. Um irmão da nossa classe me mandou essa dúvida hoje, enquanto estava preparando essa aula, e eu já estava preparando para ser a primeira coisa que eu vou dizer. Quando nós começamos a leitura essa semana, já lá em Mateus capítulo 16, a primeira parte que aparece para nós é um enigma, né? Para algumas pessoas realmente é um enigma e a gente precisa entender do que se trata esse texto ou do que se trata aqui essa questão que fala sobre o sinal de Elias, sinal de Jonas. Então, nós lemos aí em Mateus 16, de 1 a 4, lembrando que a versão que eu uso é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Para mim é uma versão muito boa, que tem sido bênção na minha vida. Eu também indico a leitura da NVI, que é a nova versão internacional, ela é uma leitura bem mais fluida, mais fácil de se compreender, mas a NAA é a mais aproximada do original, com uma leitura fácil para nós entendermos. Então, vamos aí, só um minutinho. Vamos, então, à leitura do texto. Hoje nós vamos ler muitos textos, né? Afinal de contas, isso aqui é uma classe de EBD, Escola Bíblica Discipuladora, a gente está aqui para estudar a Bíblia, e afinal de contas, estamos na classe da EBD do Novo Testamento, então estamos aqui para estudar o Novo Testamento. Mantenha a sua Bíblia aberta se você tiver dúvidas, se você quiser fazer anotações, anote no seu celular, no dispositivo que você tiver, numa folhinha com papel, né? E acompanhe conosco as leituras, por favor. Tá bom? Eu preparei esses slides para ficar mais fácil acompanhar as leituras. Então, vamos aqui em Mateus, capítulo 16, versículos de 1 ao 4, que diz o seguinte. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, mais uma vez, indo ao encontro dele para perguntar coisas. Eles tinham muitas dúvidas e Jesus era um mestre. E tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu, chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Então, nós vemos aqui que aqueles mestres da lei foram procurar Jesus, procurando uma maneira de tentá-los. Reparamos que a palavra que Mateus usa aqui é tentando-o, né? Eles estavam realmente tentando Jesus, eles estavam querendo encontrar uma maneira de pegar ele no laço. E eles pediram, mestre, nos dá um sinal. E Jesus disse, nossa, vocês vivem me pedindo sinais. E nós damos os sinais, vocês pedem mais sinais. Vocês são uma geração adúltera e perversa. Ele diz que essa geração, a geração para a qual Jesus foi pregar, era uma geração perversa, má e adúltera, ou seja, se envolvia com outros deuses que não o Deus verdadeiro. Vamos ver o que isso significa, né? A pergunta do irmão foi: o que significa esse sinal de Jonas? Admito que precisei procurar um pouquinho para estudar,
né? O sinal de Jonas. Deixa eu só mostrar aqui para os irmãos. Essa parte aqui. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Então, o que significa esse sinal de Jonas, né? Os irmãos conhecem, ou se não conhecem, eu indico fortemente a leitura do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro muito curtinho, que você lê em 20 minutos. Ele fica lá no Novo Testamento, é bem pequenininho, e vale muito a pena a leitura, né? Quem não conhece a história de Jonas é o famoso que ficou lá na barriga do grande peixe, né? A Bíblia não diz baleia, tá? A interpretação foi que fosse baleia, mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. E ele ficou por 3 dias dentro daquele grande peixe, porque ele se recusou a pregar a palavra do Senhor. Ele se recusou, o Senhor enviou ele para pregar a uma cidadezinha super corrupta, perversa, adúltera, que se chamava Nínive. E ele foi pregar naquela cidade, Deus mandou ele pregar naquela cidade, e ele se recusou, ele fugiu. Né? Em um barco ele entrou num barco fugindo, e aí Deus mandou uma tempestade, e aí ele admite que é por causa dele, porque ele estava desobedecendo ao Senhor. Então ele é jogado no mar, porque percebem, né? Ele admite que é isso, e percebem que a causa da tempestade, do barco está quase afundando, era pela desobediência dele. Então, quando ele é jogado no mar, um grande peixe engole ele fica 3 dias dentro daquele peixe e ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor, e então ele aceita pregar essa mensagem a Nínive, né? Na verdade, a mensagem que Jonas falou em Nínive foi muito simples, ele só disse: Nínive será destruída em 40 dias, se eu não me engano, ele fala isso mesmo, né? Lá em Jonas capítulo 4, Nínive será destruída. Ele só falou isso. E de uma cidadezinha minúscula, extremamente corrupta, extremamente adúltera, muito má, que Deus prometeu que ia destruir. Deus prometeu destruir aquela cidade, como destruiu talvez Sodoma e Gomorra, ou Tiro e Sidom, que lá no Jesus também cita, né? Que a destruição não necessariamente é com fogo, enxofre ou água, ou etc e tal. Às vezes é um juízo de Deus mesmo, né? Não podemos entender que tipo de destruição é essa. Mas a verdade é que Deus prometeu um juízo sobre a cidade de Nínive por conta da corrupção do coração deles. E ele levanta Jonas para pregar, porque Deus é um Deus misericordioso. Antes de executar juízo, ele executa missão. Ele oferece às pessoas o escape, porque Deus é um Deus que não habita com a injustiça. Então, não podemos ser ingênuos de achar que Deus vai nos preservar, porque não somos bons o suficiente. E Deus não habita com a injustiça. Então, toda a injustiça da humanidade não passa impune aos olhos do Senhor. No entanto, Deus permite que os homens conheçam a justiça e conheçam a verdade para que se arrependam. Os que se arrependem têm acesso à justiça do Senhor, já arrependidos e remidos. Os que não se arrependem têm acesso à justiça do Senhor e o juízo, e que não é um juízo bom, né? Então, nós temos aqui, Jonas foi pregar para essa cidade. Quando ele prega em Nínive, aquela cidade se arrepende. Toda ela se arrepende, 100% da cidade se arrepende, etc. Então, eu aconselho aí a leitura do livro de Jonas. Então, a interpretação mais aceita aqui, quando Jesus diz que nenhum sinal os fariseus estão pedindo, por favor, nos dá mais um sinal, nos dá mais um sinal, etc. e tal. A interpretação que nós temos é que a mais aceita, na verdade, existem algumas interpretações. Uma delas é sobre a pregação em si, né? Que o sinal de Jonas é a pregação de Jonas, de que Deus executará juízo sobre a cidade corrupta, todas as cidades mais, ou seja, todos os homens. Mas uma interpretação que a gente pode fazer nesse texto é sobre os 3 dias que Jonas passa dentro daquele grande peixe. Por que essa interpretação é a mais aceita? Porque quando nós fazemos a exegese do texto, ou seja, quando a gente lê o texto inteiro, e mais adiante os textos que vêm, Mateus 16, Mateus 17, nós vemos que Jesus fala muito sobre a sua morte e ressurreição. Então, nós sabemos que a morte e ressurreição de Jesus aconteceu em quantos dias? Em exatos 3 dias. E quantos dias aquele profeta, o Jonas, ficou dentro do grande peixe? 3 dias. Então, nós acreditamos, e a interpretação mais aceita e a mais próxima da exegese do texto, porque nós temos um texto aí que fala muito sobre a ressurreição, Jesus está falando muito sobre a sua ressurreição. Então, a mais aproximada é que Jesus estava, mais uma vez, usando
da linguagem para predizer a sua morte. Ele diz, assim como Jonas passou 3 dias dentro daquele peixe, e para depois pregar o arrependimento àquela cidade, eu também passarei 3 dias morto e ressuscitarei no terceiro dia. E a minha ressurreição e a minha morte falarão até que eu retorne. Então, cremos que a melhor interpretação a que se aproxima mais é que Jesus estava predizendo a sua morte nesses 3 dias e ressurreição, assim como Jonas passou 3 dias naquele grande peixe. Pois bem. Então, nós temos aí o primeiro ponto da nossa aula, um ponto de curiosidade, de pergunta de alguns irmãos, e outro que gera algumas dúvidas nos irmãos é o próximo que nós temos aí também em Mateus. Mateus, no mesmo capítulo 16, versículo 6, um pouquinho mais adiante, Jesus diz para os seus discípulos que estão com ele, né, no mesmo contexto, Jesus está falando com aqueles fariseus, e os fariseus e os saduceus, e mais adiante os discípulos fazem alguns questionamentos para ele, e ele diz o seguinte: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que isso significa para nós? Então, o que isso significa para nós, né? Os próprios discípulos falaram, nossa, eu acho que Jesus está falando de pão, porque nós precisamos ter pão para alimentar essa multidão e tudo mais. Mas, na verdade, Jesus depois explicou, e os próprios discípulos compreenderam o que ele estava dizendo. Assim como o fermento, um pouquinho de fermento faz um quilo de farinha crescer gigantescamente, um pouquinho de uma pregação errada dos fariseus e dos saduceus, um pouquinho da maledicência do coração deles pode fazer com que muitos caiam. Era sobre isso que ele estava falando. O fermento dos fariseus, ou seja, a palavra dos fariseus, lançada no coração de pessoas que não têm muitas raízes firmes no conhecimento de Deus, pode fazer com que aquela pessoa se perca. Então é legal a gente pensar nisso, porque ele não estava falando só para os discípulos daquela época, ele está falando para nós também, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, porque um pouquinho só do que eles dizem pode levedar toda a massa, ou seja, pode fazer com que um quilo de farinha do nosso coração se transforme numa massa imensa de falácias, até mesmo de fake news acerca da Bíblia. Então, qual é o antídoto para isso? Leamos a nossa Bíblia, vamos consumir conteúdos saudáveis, vamos consumir pregadores e profetas que são bibliocêntricos, ou seja, centrados na Bíblia. Nós temos uma igreja que é uma igreja muito saudável, então vamos desenvolver com ela, né? Hoje é o retorno aos cultos presenciais. Quem puder, quem se inscreveu, esteja na igreja, participe da vida da igreja, porque isso faz com que nós tenhamos um cristianismo muito mais saudável. Agora, meus irmãos, eu gostaria de entrar no que eu considero ser, talvez, a interpretação central da nossa aula de hoje, né? Eu falei na minha última aula que, como nós estamos falando de momentos na vida de Jesus, existem muitas partes, é como se fosse um relato histórico de muitos pedacinhos, retalhos, né, de uma trajetória, e às vezes é difícil a gente juntar tudo isso. Então, o que eu tenho feito nas minhas aulas é pegar a ideia principal, eu não vou trazer tópico por tópico, ou explicar parábola por parábola, ou o que acontece, a não ser, como eu fiz agora no início, essas duas questões que geram, às vezes, alguns questionamentos, né, sobre o sinal de Jonas e o fermento dos fariseus, mas hoje eu gostaria de tratar acerca dos irmãos, com os irmãos, sobre o que eu penso ser, talvez, a ideia central dos textos, da maioria dos textos que nós lemos hoje, né? Que eu dei o nome de A Humanidade no Centro do Palco da Missão de Deus. Então, eu aprendi uma frase no curso que eu fiz, Perspectivas, que é um curso sobre missão, é um curso sobre mobilização missionária na igreja, e que diz que não é a igreja que tem uma missão, não é a igreja de Deus que tem uma missão, mas é o Deus da missão que tem uma igreja. Então, a igreja não é a detentora da missão, não é a igreja que envia missionários ou prepara pastores, não é a igreja que se realiza por si só, não é um meio por si mesmo. É o Deus que tem uma igreja, então Deus nos tem. E por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver que a incredulidade do nosso coração faz com que a gente continue pedindo a Deus sinais a todo tempo, né?
Qual é a nossa semelhança com os fariseus que pedem um sinal a todo tempo? E, além do mais, quando o sinal vem, seguimos pedindo cada vez mais sinais sem nunca crer, continuando não crendo. E eu não estou falando somente de céticos, pessoas que não têm fé em Deus, até mesmo nós. O tempo todo a gente fica pedindo sinais ao Senhor, e mesmo que os sinais sejam óbvios, mesmo que os ensinamentos sejam claros para nós, nós seguimos pedindo sinais. Muito provavelmente porque o nosso coração é tão mau e caído como o dos fariseus. Nós queremos sinais para poder aplanar e acalmar o nosso coração, para poder agradar a nossa própria carne. Então, existe um antídoto para isso também. Se render aos pés do Senhor, se humilhar, para que a nossa alegria e prazer esteja na verdade, não só naquilo que temos, que gostamos. Então, como os fariseus que pediram a todo tempo um sinal de Jesus, nós também fazemos isso. Deus é Deus e nós precisamos crer nisso. E precisamos decidir sustentar a nossa crença até o fim, sem negociar os valores da nossa fé. E aí nós vemos também Pedro, né, lá em Mateus, no mesmo capítulo 16, a partir do versículo 13, ele afirmou que Jesus era o Cristo, né? Jesus questiona eles, pergunta quem todos estão dizendo que eu sou, né? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus coloca na responsabilidade de Pedro a começar a igreja de Cristo. Mas mais adiante, no mesmo texto, no versículo 23, o próprio Pedro, quando Jesus diz que vai morrer, vai ser entregue nas mãos dos homens lá para ser crucificado e depois vai ser ressuscitado, o próprio Pedro repreende o próprio Jesus e diz: isso não vai acontecer, isso não vamos deixar que isso aconteça com vocês. Jesus repreende e diz para Pedro: aparta-te de mim, Satanás. Então repare que o mesmo Pedro, ao qual é incutida uma missão, que é a Igreja de Cristo, o mesmo Pedro é comparado a alguém cujo Satanás está ao lado. Isso é muito sério para nós, isso é muito importante para nós, como igreja, compreendermos que nós continuamos reproduzindo esse comportamento. E por que isso acontece? Bom, vamos ler aqui, gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver aqui o texto de Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos ler juntos? Acompanhe a leitura comigo, por favor. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizes que sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reparem que Simão Pedro, ele afirma, ele tem uma visão, ele consegue compreender claramente quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E porque ele entende essa ideia, Jesus coloca uma responsabilidade sobre ele, porque só é possível ter uma responsabilidade de igreja, de missão, de responsabilidade de pregação do evangelho, quando entendemos quem é esse Cristo. Você entende que é o Cristo? Então, vamos lá. Vamos ser igreja. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então, assim como a igreja de Cristo, todo aquele lavado e remido por Cristo, guiado pelo Espírito Santo, nós temos um entendimento de quem é Jesus, porque não vem de nós esse entendimento, mas o próprio Espírito Santo, o próprio Pai. Também lhe digo que você é Pedro, que significa pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repare, inferno, igreja, colocarei você na missão. Mas existe um perigo grave, meus irmãos, de quando Jesus nos dá uma missão, de quando Deus nos dá uma missão, seja ela de qual dimensão for, seja ela eclesiástica, missionária, seja ela nossa família, seja ela o nosso trabalho. Quando Deus coloca uma missão na nossa frente, a gente podemos cometer o mesmo erro de Pedro, de achar que ela é sobre nós, de achar que temos poder sobre a missão. Vamos seguir a leitura aqui do texto. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra
terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus diz para Pedro, você vai ter poder, porque a igreja de Cristo tem poder, tem a chave do reino dos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém. Então, nós vemos aí que Jesus, logo depois na narrativa, Jesus começa a falar que eles teriam que retornar a Jerusalém e que lá ele seria morto. Ele começa a falar sobre o seu sofrimento. Vamos ver aí. Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Pedro, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, reparem aqui que o mesmo Pedro, o mesmo Pedro ao qual Jesus deu uma missão, você é a igreja, a chave do reino dos céus será dada a você. Na hora em que Jesus começa a dizer, olha, você vai ser a igreja e tudo mais, ele começa também a falar do sofrimento. O mesmo Pedro impede ele, diz, não, de maneira nenhuma isso irá acontecer. E o próprio Jesus repreende, aparta-te de mim, Satanás, pois você não tem parte comigo. Olha o perigo dos nossos corações de acharmos que estamos no centro da missão, de que somos os agentes da missão, de que quando Deus nos dá uma responsabilidade sobre algo, isso é sobre nós. Nunca foi sobre nós e nunca será para nós. Sempre será através de nós. E Jesus depois explica por quê. Ele diz que quem quiser vir após mim precisa pegar a sua cruz e me seguir, porque missão e responsabilidade envolve sofrimento. Não é um sofrimento, às vezes, um sofrimento de martírio mesmo, né? Até hoje nós temos diversos cristãos nos países perseguidos que morrem para pregar o evangelho de Cristo. Na nossa cultura brasileira isso não é uma realidade, mas existe o sofrimento de negar a si mesmo. Jesus fala nesse texto: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, qual é o antídoto para que nós não nos coloquemos no centro da missão? Negar a si mesmo. Constantemente dizer para o Senhor, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Bom, seguindo adiante, uma das outras coisas que eu acho também muito interessante nesse texto é quando Jesus nós vemos aqui, deixa eu só abrir para os irmãos verem. Ups. Mateus 18, de 10 a 35. Oh, não é esse, não, irmãos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Acho que eu não coloquei aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Bom, vamos lá. Já coloquei aqui para a gente poder estar lendo. Então, uma das coisas que eu acho também muito interessante nesse texto é quando Jesus fala acerca das dracmas. Olha só. Lá em Mateus 17, 24 a 27, diz o seguinte: e quando os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhes disse: logo os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda
e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Então, nós vemos aqui uma questão um pouco política, até de economia de Jesus, né? Jesus era um mestre, ele andava com seus discípulos, ele era nômade, ia de uma cidade a outra pregando, e de repente os cobradores de impostos perguntaram: vem cá, olha só, vocês não pagam imposto, não? Todos têm que pagar. E Jesus vira para Pedro e diz: quem é que tem que pagar imposto? É o filho do rei ou os seus súditos? E ele diz: os súditos, os seus servos, os seus estranhos. E Jesus, o que ele estava querendo dizer com isso? Eu sou o filho do rei, eu sou o dono de tudo, eu não teria que pagar nada, né? Mas ele diz: para que não nos escandalizemos, ou seja, já que estamos aqui, já que estamos convivendo, já que estamos vivendo em meio ao povo, vá lá, pega um peixe, e dentro da boca do peixe você vai ter a moeda e o imposto vai ser pago. Eu acho muito interessante da parte de Jesus essa preocupação dele de cumprir com o que está acontecendo aqui na Terra. Imposto era necessário de ser pago, então deve ser pago, assim como nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Não é porque somos cristãos que vamos viver como se bebendo dessa terra sem contribuirmos com ela. Então, isso eu acho uma lição bem bonita da parte de Jesus. Irmãos, agora nós chegamos na segunda parte, da segunda parte que eu acho muito importante nas leituras que nós fizemos essa semana. Nós vimos aí que para que nós não nos coloquemos no centro da missão, para que nós não pensemos que é sobre nós, que nós temos o protagonismo na história e sim sobre Deus, Jesus agora aqui vem falar sobre perdão. Jesus ensina que perdão é uma ação, que perdão é perdoar. Perdão é perdoar, grava isso na sua cabeça. Perdão é perdoar, né? O substantivo nada mais é do que o verbo, só muda de lugar dentro de uma frase. Então, perdão é perdoar. Ele dá aqui um exemplo falando para os seus discípulos que perdão é ir buscar. Ele compara a parábola da ovelha perdida. E perdão é liberar do fardo, como ele também conta na parábola do servo que cobrou de seu conservo. Então, eu gostaria de ler com os irmãos, porque para mim esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Inclusive, foi nesse texto que há muitos anos atrás eu entendi efetivamente o que é perdoar alguém. Então, vamos fazer aqui a leitura juntos. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos de Tiago e o João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. É importante a gente entender que isso aconteceu um pouco antes, essa história toda de Jesus falar sobre perdão, sobre arrependimento, sobre perdoar, aconteceu essa história da transfiguração. Então, ele foi ao monte, nós não vamos ler esse texto todo da transfiguração, mas Jesus foi ao monte e ele fala sobre sofrimento, ele vai falar sobre Elias, para que nós possamos compreender, ele vai falando sobre Elias, que Elias sofreu e foi morto, João Batista sofreu e foi morto, e que ele também sofrerá e será morto e ressuscitará, porque o sofrimento faz parte da missão. Mas o que eu gostaria de ler com os irmãos aqui é Mateus 18, de 10 a 35. Vamos ler aqui. Jesus falando para os seus discípulos. Ele está com umas crianças no colo, tá? Só para a gente entender a figura. Os discípulos estão discutindo entre si quem é o mais importante, depois de Jesus dizer que quem quiser seguir a ele teria que pegar sua cruz e negar-se a si mesmo, e mesmo assim eles estavam discutindo entre si quem era o mais importante entre eles. Então Jesus pega uma criança no colo e diz: aquele que não for como uma criança não pode me seguir. Então ele começa a dizer, né? Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então ele diz: olha nos olhos dessas crianças. Todos aqueles que me seguem devem ser como essas crianças. E parece que existe uma visão aqui de que Jesus nos vê todos dessa maneira. E ele diz que nós não devemos ser pedra de tropeço para nenhum desses pequeninos. Nós devemos cuidar de todos. Ou seja, cada um cuida de um na humanidade. Cada um cuida dos seus, cada um cuida da missão que Deus colocou a nós, que nada mais é do que servir uns aos outros, né? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham?
Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar o que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Então, o que essa parábola das ovelhas, da ovelha perdida, quer dizer para nós, né? Uma vez eu conheci um menino que não é cristão e tal, e uma das maiores dificuldades dele com o cristianismo era a ideia de que o cristianismo perdoa uma multidão de pecados. Ele diz: poxa, olha, se hoje eu decidi me tornar um cristão, negar a mim mesmo e passar a não fazer nada das coisas erradas que eu faço, por que eu vou viver no mesmo céu do que um bandido que se converteu no seu leito de morte, né? Essa lógica realmente nos incomoda grandemente, mas quando nós vemos a parábola da ovelha perdida, é isso. Cristianismo é isso. Cristianismo é aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se aos seus conceitos, ou seja, não sou eu o protagonista da história. Não é sobre o perdão que eu recebi, é sobre Deus que é perdão. Então, o que é perdão aqui? O perdão é ir buscar uma ovelha perdida. O perdão é aceitar o perdão. Graças a Deus, né? Que aqueles que foram salvos antes, né? Que imagina, a pessoa que só aceitou Jesus lá no leito de morte, bem velhinho, eu acredito que ele teve uma vida bem mais difícil do que alguém que já aceitou Jesus mais jovem, podendo ter desfrutado de uma vida inteira de paz e tranquilidade no colo de Deus, né? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está no céu, que se perca um só desses pequeninos. Se seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como um gentio e publicano. Então, aqui está falando sobre quando alguém errar conosco. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus. Mais uma vez, Jesus fala o que também falou para Pedro, né? Nós temos esse poder como igreja. E tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então é importante a gente entender aqui que Jesus não estava dizendo a gente para perdoar 490 vezes, se a minha conta não estiver errada. Jesus estava fazendo um jogo de palavras, porque Pedro falou: devo perdoar só 7? Jesus, não, 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. Né? Então, o perdão é perdoar, o perdão é pegar uma ovelha perdida, desgarrada. Perdão é conviver no céu com uma pessoa que se converteu já no final da vida. Perdão é perdoar. Perdão é perdoar quantas vezes o perdão for pedido. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, reparem aqui, nessa parábola foi quando eu entendi o que era perdão. Eu acho que no final dela é uma imagem bem assustadora, o final da parábola. Eu acho que no dia que eu a li, eu entendi que eu não queria ter esse fim. Então, para que eu não tivesse um fim terrível, eu precisaria aprender a lição de perdoar, né? E passando, então, o rei tinha o servo, e os servos, ele resolveu ajustar as contas. Então, ele procurou seu servo, que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Repare que o rei, que era muito rico, perdoou a dívida de seu servo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é bem menos do que 10.000 talentos.
Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor, ao rei, tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, e assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o senhor, o rei, entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, Jesus diz, assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Meus irmãos, eu gostaria de finalizar a aula de hoje com um tom um pouco mais grave, dizendo que talvez a lição mais difícil para o cristão seja perdoar. Porque o perdão é uma injustiça, a ofensa que merece perdão é uma injustiça cometida contra nós. Mas se a mensagem do evangelho é aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Se a mensagem do evangelho não é sobre um protagonismo da minha parte, se eu não estou no centro da missão de Deus, e sim a vontade de Deus, e se a vontade de Deus é que eu perdoe, então eu preciso, todos os dias da minha vida, me esforçar para cumprir o que Deus quer. Por que eu preciso me esforçar para cumprir o que Deus quer? Se não pelo bem, pelo medo, talvez, né? Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Aquele que não perdoa, Jesus é claro, vai para o inferno. É lógico que existem pessoas que têm feridas muito profundas em sua alma causadas por outras pessoas. Muito provavelmente por pessoas muito próximas, que são as que comumente nos ferem mais. Perdão é perdoar, ou seja, perdão é uma ação e perdão é uma escolha. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a trajetória da minha vida mesmo, que eu entendi que eu não tenho a menor capacidade de perdoar alguém. Porque o perdão não me pertence, ou seja, gerar perdão em mim, o poder de perdoar alguém, ele não vem de mim. Eu entendi isso na minha trajetória. O poder de perdoar alguém vem de Deus. O que cabe a mim é escolher perdoar. E todas as vezes que eu decidi perdoar alguém, foram vezes em que eu tive que me renunciar. Eu disse: Deus, eu renuncio o direito que tenho da justiça. Eu renuncio o direito que tenho de fazer justiça. Porque eu confio que a sua justiça é melhor do que a minha. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente está entregando para Deus o poder de exercer justiça sobre aquela pessoa. Porque enquanto a gente não perdoa, nós estamos fazendo justiça para aquela pessoa. Seja violência física, o que eu acho muito difícil que os irmãos estejam cometendo, ou seja de guardar rancor, de mágoa e de alguma maneira ferir aquela pessoa, porque essa é a maneira de nós fazermos justiça para alguém que nos ofendeu. Mas quando a gente escolhe perdoar, a gente diz para Deus, e o perdão, ele acontece na oração. Nós precisamos dobrar o joelho e dizer para Deus: Deus, eu não consigo perdoar, mas eu sei que essa é a sua vontade, então eu escolho perdoar, para que o Senhor mesmo mova o perdão no meu coração. Meus irmãos, nós fomos como esse servo, nós fomos perdoados de uma dívida imensa, 10.000 talentos. O rei nos perdoou. Então nós também devemos perdoar aqueles que têm pecados muito menores do que os nossos cometidos para com Deus. O pecado que cometemos para com Deus é muito maior do que o pecado que os nossos irmãos cometem para conosco. O pecado inicial de nos afastarmos da presença de Deus é muito inimaginavelmente maior do que o pecado que algum irmão, por mais grave que possa ser, do que alguém possa cometer contra nós. Então, hoje, eu quero encorajar os irmãos a abrirem mão do desejo de justiça e do direito de justiça que temos, para que os irmãos possam experimentar o poder de Deus em gerar perdão dentro de nós. Escolha hoje perdoar, porque você não é o protagonista dessa missão. Deus é o protagonista dessa missão. E assim como Pedro foi usado para a plantação das igrejas do que é hoje, Deus também quer te usar e através de você
fazer uma missão gigantesca na Terra. Mas isso é possível se você se negar o seu direito de estar no centro da história e deixar Deus fazer justiça na sua vida. Constantemente eu oro e entrego coisas para Deus, dizendo: Deus, eu confio, eu entrego, eu renuncio, eu abro mão, porque eu sei que o Senhor é um juiz melhor do que eu. Isso foi uma lição dura de eu aprender, mas eu aprendi. Então, queridos, eu gostaria de terminar a aula de hoje os encorajando e pedindo para que o próprio Deus possa fortalecê-los. Sigam firmes na leitura da palavra, que nós possamos estar aqui firmes e nos encontrar em breve. Que o Espírito Santo possa confirmar as coisas que foram ditas. Em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.